Pra cá, assim que faz, né? Até mais pra frente, quiser. É? Bom. Então, pessoal, bom dia. Chega aí, amigão. Tá bom? Vai lá, um abraço. Pessoal, bom dia. Eu vejo alguns rostinhos aqui, alguns pouquinhos que eu não conheço, né? Duas moças ali. Olá, bom dia, tudo bem? Vocês são aqui da UDESC também? Curso de arquitetura? De biologia também? Os alunos novos que ainda não tive contato, a turma do primeiro semestre são seus alunos? Que bacana, sejam bem-vindos, foi um prazer em conhecer. Então, gente, hoje a gente vai fazer mais uma edição dos nossos colóquios da biologia. Né? Alguns de vocês talvez não tenham ainda participado das nossas ações. Elas são ações de extensão, né? Esse é um projeto de extensão que eu coordeno, e que ele veio a ser criado por uma ideia que o Vitor trouxe até nós. O Vitor, antes de estar aqui conosco no SERES, ele estudou um outro curso durante um período no CCP, um outro polo da UDESC que fica em Joinville, certo? E lá eles tinham esse projeto já acontecendo há bastante tempo, e também veio como uma ideia dos alunos, uma professora abraçou, e aos pouquinhos ele foi se consolidando como um espaço bacana para discutir assuntos variados, para trazer pessoas que dão perspectivas novas sobre as diferentes áreas que a gente trabalha. Então, pegando essa ideia, né, que deu certo lá, nós trouxemos para cá, com muita ajuda da professora Karine, né, que é a professora que coordena no CCP, e desde então a gente fez, eu acho, umas 4 ou 5 ações já, e essas ações anteriores foram todas convidando tanto pessoas de fora quanto professores aqui de dentro, como o último foi o professor Eduardo, né, que falou sobre o projeto A Baleia Franca, né, do Instituto Austrália. Tá? Então, no dia de hoje, quem vai fazer a apresentação para vocês serei eu, o próprio coordenador do projeto, e esse tema vocês vão entender um pouquinho mais para frente porque que eu decidi, eu mesmo, né, vir aqui fazer essa conversa com vocês sobre espécies ameaçadas. Tá? Então, o título dessa apresentação, como vocês podem ver ali, é Biodiversidade em Risco, Espécies Ameaçadas de Extinção. E eu já ilustro a apresentação dessa palestra com a imagem de um animal que é endêmico aqui da nossa região sul e que é uma espécie ameaçada de extinção, que talvez alguns de vocês não conheçam, que é o sapinho de barriga vermelha. Nós tivemos a felicidade de encontrá-lo em campo. A gente realiza um projeto de pesquisa na área de Restinga, no Farol de Santa Marta, e esse sapinho ele é comum aqui na região, habitando banhados. Embora aqui a gente o encontre com frequência na natureza, ele ocorre na área bem restrita. Né? É uma espécie ameaçada. Deixa eu pegar meu passador aqui. Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês, né? Na verdade, isso aqui vai funcionar muito menos como uma palestra. Né? Eu gosto muito de interagir com o público. E eu pergunto, o que é a espécie ameaçada? Pode ficar à vontade. Lembre-se que é um espaço de aprendizado, né? Ninguém precisa ter vergonha, pode falar. Baixo número de indivíduos. E aí, gente, o que vocês acham que o Gabriel falou? Será que toda espécie ameaçada tem baixo número de indivíduos? Será que é isso? Leva em consideração também perda de hábitat. Interessante. E aí, alguém mais tem alguma ideia? O que é uma espécie ameaçada? Primeiro, ameaçada de quê? De extinção, né? Porque se a gente fala ameaça, é ameaça em relação a alguma coisa, né? Então, se a gente só falar espécies ameaçadas, na verdade, essa comunicação não fica completa, né? Então, a gente está falando de espécies ameaçadas de extinção, ou seja, espécies que podem desaparecer da natureza por algum motivo, né? Então, espécies ameaçadas, basicamente, é isso, né? É uma espécie que pode desaparecer. Só que a gente sabe que extinção é um processo natural, não é verdade? A única certeza que a gente tem na vida é qual? Um dia a gente vai morrer. Então, da mesma maneira que na escala de indivíduos, todo indivíduo nasce e morre, na escala de linhagens, toda linhagem um dia tem uma origem e tem fim. E o fim de uma linhagem é justamente a extinção. E a extinção de uma linhagem ela pode estar relacionada tanto com um evento que realmente fez a linhagem desaparecer, com um processo de especiação em si, no qual uma linhagem ao longo do tempo
ela pode modificar, dando origem a linhagens novas. Tá? Então, extinção não é um processo natural. Por que a gente está preocupado com espécie ameaçada? A gente tanto sabe que extinção é um processo natural, que desde a época de Darwin já a biologia tem sido revolucionada pela descoberta de fósseis. Né? Nós encontramos uma série de organismos fossilizados que hoje em dia não estão mais aqui conosco, ou seja, eles já existiram no planeta e agora estão extintos. Então, assim, se todas as espécies vão se extinguir um dia, por que a gente está preocupado com espécies ameaçadas, né? Essa questão da extinção no nosso planeta, ela é tão forte, às vezes, que vocês já devem ter aprendido que a Terra passou por 5 grandes períodos de extinção em massa, né? Quando a gente fala em extinção em massa, a gente está falando de períodos de extinção que varreram boa parte da diversidade que a gente tem no planeta, e isso, inclusive, abriu um espaço para que novos organismos surgissem de maneira muito mais acelerada, né? Então, houve vários períodos de extinção. O primeiro deles, em massa, aconteceu no final do Ordoviciano, mais ou menos 440 milhões de anos atrás. Olha só, gente, praticamente 85% do que existia de vida naquele momento foi extinto. Então, imaginem aí um caso de milhões de espécies indo embora em um período de tempo muito curto. Não é que todas elas sumiram instantaneamente, né? Mas se teve um conjunto de condições naquela época que acabou levando esses organismos a quase todos, né, desaparecerem. Tá? E isso aconteceu principalmente relacionado a organismos que são organismos aquáticos, né, os organismos que viviam nos oceanos. Depois, no Devoniano, já tardio, 374 milhões de anos atrás, ó, de novo, a vida que depois tinha se formado toda, ou seja, aqueles que sobreviveram e todos os novos que surgiram, 75% de novo. E aí, isso foi acontecendo. Vejam que no Permiano foi a pior. Estima-se que quase toda a vida no planeta foi extinta. E isso se repetiu até o último período de extinção em massa, que foi a extinção que ocorreu no Cretáceo, que é a mais famosa, né, entre nós. Por quê? Porque ela levou seres que, para nós, acabaram se tornando até figuras folclóricas, né, que são dinossauros. Né? Então, foi no Cretáceo que, por conta, comprovadamente, do impacto de um meteoro, uma série de consequências levaram à extinção de muitas linhagens, dentre elas, linhagens de grandes animais, como a maior parte dos dinossauros, né? Não todos se tornaram extintos, tanto que a gente tem as galinhas hoje aí. Ficaram algumas linhagens que depois continuaram diversificando. Tá? Então, isso não é um processo natural? É. Então, de novo, né? Por que se preocupar com espécies ameaçadas? O que vocês acham? Porque a extinção ameaçada não é de um jeito natural, é um processo natural, é uma Esse é até engraçado, né? Quando a gente para pensar, a gente fala assim, porque não é uma extinção natural. Será que a gente não faz parte da natureza? Doido, né? Filosoficamente, se a gente parar para pensar, na verdade, nós somos seres vivos do nosso planeta. Pode não parecer, né? A gente se acha superior a tudo, mas nós somos, né? Só que a nossa espécie tem transformado o nosso planeta de maneira muito acentuada em uma escala de tempo, que é uma escala que foge à escala de tempo evolutiva. Geralmente, quando linhagens se tornam extintas, isso leva milhares ou milhões de anos para acontecer. E a gente está extinguindo linhagens, assim, em uma escala sem precedentes, sabe? Tanto que se considera que a gente está chegando no 6º período de extinção em massa do nosso planeta. Isso eu acho que talvez já é uma certeza, né? Só um segundinho, gente. Se eu só tirar aqui o WhatsApp que está aberto, senão ele vai ficar fazendo esse barulhinho, né? Que eu abri o StreamYard. Deixa eu voltar aqui. Agora ele não faz mais barulho. Tá? Então, é por isso que a gente se preocupa com espécies ameaçadas, porque nós, seres humanos, estamos extinguindo boa parte da vida do planeta que não deveria desaparecer tão rápido assim. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente deve se preocupar com as espécies ameaçadas. Deixa eu ver se melhora um pouquinho. Melhora, né? Fica melhor, Vitor? Tudo bom. Essa apresentação vai estar recheada de espécies ameaçadas curiosas, né?
Essa daí é a tartaruga cabeluda, é uma espécie australiana, e cabeluda porque crescem algas, né? No casco, em cima da cabecinha dela, e a maioria dos indivíduos que olham na internet é sempre com as fotos assim, elas são cheias de alguinhas no corpo dela. Tá? Então a gente já chegou no consenso de porquê, né, que a gente deve se preocupar com a ameaça, né, de extinção das espécies. Aí eu faço uma pergunta, né? Se a gente vai se preocupar com salvar as espécies da extinção, como é que a gente vai definir qual espécie deve ser salva? E aí, pergunto para vocês, vocês iam salvar o panda? Tá? Vocês salvariam um panda? É bonitinho, né? Tem até filme e tudo. Salvariam, né? Bem, vocês salvariam uma toninha? Eu, por exemplo, não tenho conexão quase nenhuma com esses animais marinhos. Por quê? É só questão de afinidade mesmo. Eu trabalho com plantas, né? Não estou dizendo que eu desconsidero a necessidade deles de existirem, né? A importância que eles têm na natureza. Mas em termos de vínculos afetivos, eu vivo, por exemplo, com esse bichinho, é até menor do que o panda. Eu acho que o panda é muito mais bonitinho, né? Do que aquele bichinho ali com aquele bico comprido, esquisito. Então, assim, a gente vai ter parâmetros muito diferentes sobre aquilo que a gente deve ou não, né? Aí eu pergunto para vocês salvariam isso aí da extinção? Pois é, né? E aí, a gente é biólogo, tem que salvar tudo. Agora, você acha que um presidente da República, um governador de um estado, um chefe de um instituto relacionado com a conservação da biodiversidade, que não necessariamente é uma pessoa da área, mas é quem tem a grana, será que eles vão se preocupar? Se você chegar lá assim, não, nós precisamos salvar a formiga fedorenta da cabeça redonda. Ele vai falar assim, gente, que quer salvar uma formiga da extinção, pelo amor de Deus, para quê? Né? Então, percebam que essa questão de salvar espécies de extinção, da mesma maneira que a causa, né, acelerada da extinção somos nós, a salvação também depende de nós. E aí, quem que a gente salva? Né? Dá para salvar tudo? Será? Será que salvar as espécies de extinção é fácil? Será que a gente tem dados para isso? Então, assim, é um debate que envolve muitas questões morais e éticas, né? E que não é uma coisa nova, tá, gente? Isso aí é uma fonte de brigas no mundo inteiro entre as nações. Tá? E tem várias instituições dedicadas a isso mais exclusivamente. Essa daí é uma, se eu não me engano, uma poliqueta. É uma poliqueta, que é uma minhoca-ganso, o nome popular dela. É uma espécie ameaçada de extinção. Esse bichinho fica grudando, parece um montão de conchinhas no corpo dele. Eu vi umas fotos na internet muito bonitas. E eu achei esse trecho em um livro que é oriundo de um grupo de pesquisadores que são muito ligados à conservação, muito famosos, que diz o seguinte, ó, toda espécie viva representa um caminho único ao sucesso, desenvolvido ao longo de milhões de anos. O que nós perdemos com cada uma dessas espécies que se vão, jamais poderá ser substituído. Isso é fato, né? A partir do momento que as espécies sumirem no planeta, gente, quando uma espécie some, pensa só se sumirem, sei lá, o gico biloba, a única espécie sobrevivente de marinhagem de gimnospermas que está aí na natureza, gente. Olha, deve estar uns 400, 500 milhões de anos, talvez um pouco menos, mas por aí, é bem antigo. Né? Vai sumir, olha quanto tempo de história. Essa linhagem que está aí sobrevivendo já passou por um monte de situações desafiadoras, continua até o dia de hoje, e de repente você vai lá. Então, obviamente, só o fato de perderem-se essas espécies já é problemático, só se a gente pensar, né, em toda a questão evolutiva. Imagina a consequência disso no ambiente natural. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque imagine o seguinte, na natureza, os seres vivos, eles não vivem isoladamente uns dos outros, né? Eles têm associação com o ambiente onde eles vivem e com os demais seres vivos. Essa teia, ela pode ser muito forte em alguns casos. Então, a perda de uma espécie pode ter consequências que a gente não consegue nem mensurar, mas que em alguns casos já foi. Tem o caso de uma lontra marinha, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que
alguns séculos passados, o pessoal tinha uma relação econômica muito forte com ela, porque eles caçavam, abatiam esses animais e tiravam a pele deles para fazer uns casacos super luxuosos, né? Então, isso era um item de ostentação na época. Com isso, a espécie foi extinta, acabou sendo extinta, e ela é uma espécie marinha. Qual foi a consequência? Aquele bichinho se alimentava, dentre outras coisas, de ouriços do mar. Ao não existir mais aquele bichinho, os ouriços do mar começaram a ter superpopulações. Com as superpopulações de ouriços do mar, começou a haver desaparecimento de áreas de kelps. Vocês sabem o que são os kelps? Quem não conhece o que é o kelp, kelps são florestas marinhas de algas pardas, né, de algas marrons, que tem uma importância ecológica absurda. Em termos de produtividade primária, nem se fala, é um negócio absurdo, são algas que atingem até 40 metros de comprimento, tem uma biomassa gigantesca e ainda constitui local de nidificação, de abrigo, de vários bichinhos. Então, imagina a quantidade, né, de seres vivos prejudicados pela redução dos kelps. Então, assim, tem consequências dessas gritantes, né, que vão aparecer. Outras talvez nem tanto. De qualquer forma, alguma consequência vai ter. Porque se aquela linhagem permaneceu até os dias de hoje, com certeza, isso não é à toa. Tá? Aí a pergunta, né, que eu trago agora para vocês é se vocês sabem como que as espécies são avaliadas. Alguém tem ideia? Eu sei que tem, né? Tem gente aí que estudou, já viu geografia comigo, já viu um pouquinho da coisa. Vocês querem compartilhar, gente? Aí alguém gostaria de falar assim, acho que é assim, acho que é assim. Pode falar agora, você que está querendo falar. Fiquem à vontade, gente. Pelas aulas de biogeografia, pelas categorias da IUCN. Alguém já ouviu falar em categorias da IUCN? Alguém sabe o que é IUCN? O que é isso? A maioria de nós talvez nunca tenha ouvido falar em IUCN, né? Quem define, né, os critérios que são utilizados para avaliar o grau de ameaça, ou se a espécie está ameaçada ou não, é a IUCN. Né? A IUCN é uma organização internacional, ela chama International Union for Conservation of Nature, ou seja, União Internacional para a Conservação da Natureza. Esse órgão existe há mais de 70 anos, tá? Ele foi criado em 1948, e basicamente ele é meio como uma ONU, tá? Que fica lidando com assuntos polêmicos com o mundo inteiro, e que tem um conjunto de pessoas que faz parte e trabalha, né, em prol disso. Então, junto à IUCN estão mais de 160 países e mais de 1.400 membros organizacionais oficiais, representando diferentes entidades desses países. Além disso, também uma rede de mais de 15 mil especialistas em grupos de seres vivos e também no assunto, né, na temática de conservação, que junto, essa cabeçada toda, essa galera toda, vai estudando, trazendo as novidades e refinando a forma como a gente avalia o grau de ameaça, né? Ou melhor dizendo, o estado de conservação das espécies, tá? Então, quem nunca ouviu falar, né, é a IUCN que é responsável por isso, tá? Que cria esses critérios que a gente utiliza e que também criou as categorias que são utilizadas no mundo inteiro. E aí está um resumo, né, de como funciona esse processo. O que eu trago para vocês aqui, nesse slide, na verdade, são as categorias que a IUCN trabalha atualmente. Eu tentei achar uma figura que tivesse em português para facilitar, e aí nessa tem uma categoria apenas aqui que eles não estão adotando, não tem aparecido mais, né, nos manuais da IUCN, que é esse regionalmente extinto. Tá? Como que funciona essa questão das categorias? Como vocês podem perceber, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias. Essa primeira aqui, least concern, menos preocupante. A segunda, near threatened, quase ameaçada. A terceira, vulnerable, vulnerável. A quarta ali, endanger, em perigo. A quinta, critically endangered, criticamente em... A língua já é igual em português aqui. Criticamente em perigo. A sexta,
extinct in the wild, ou seja, extinta na natureza. E a última, extinct, só, extinta. Né? Se vocês olharem aqui, existe um fluxo para que a gente entenda como essas categorias elas são aplicadas. Então, como que começa esse processo? A gente tem um conjunto de espécies no nosso planeta conhecidas. Todas elas precisam passar pela avaliação do estado de conservação, para que a gente entenda quais são aquelas que a gente deve se preocupar mais, quais aquelas são menos preocupantes, e a partir disso nós temos listas vermelhas, que são as listas de espécies ameaçadas de extinção, que vão guiar toda a questão do direcionamento de recursos e esforços para a conservação das espécies, tá? Então, quando a gente pega todo o pool, né, todo o conjunto de espécies, nós vamos ter primeiro duas situações, né, atualmente. Um conjunto de espécies que ainda não foram avaliadas, e aí quando vocês entrarem em repositórios de dados sobre biodiversidade, muitas vezes vai aparecer uma bolinha escrito NE, Not Evaluated, eu não sei falar muito bem essa palavra, mas é não avaliado, em inglês. Ou seja, a espécie ainda não foi avaliada por ninguém. Ela ainda precisa passar por todo esse fluxo para dizer em qual dessas categorias ali ela vai se enquadrar. Tá? Quando a gente entra no âmbito daquelas que já foram avaliadas por alguém, aí a primeira situação que aparece é a seguinte, né? Não aplicável. Como assim? Não aplicável. Porque o contexto da avaliação de espécies ele pode ser aplicado em níveis diferentes. A gente pode tanto avaliar espécies no contexto global, como, por exemplo, no contexto de um país, ou no contexto de uma região, no contexto de um estado. Tanto que a gente vai perceber que quando a gente olha para as listas vermelhas, existem diferentes listas. Às vezes tem a lista do MMA, tem a lista do estado de Santa Catarina, tem a lista da IUCN em geral, e muitas vezes elas não vão ser coincidentes. Por quê? Porque, de novo, é questão de escala também. Às vezes, em nível global, um determinado organismo ele pode ser menos preocupante. Mas no território de Santa Catarina ele pode estar em uma situação de ameaça altíssima, então os níveis podem variar. Então, essa situação aqui de não aplicável é principalmente em organismos que, por exemplo, na avaliação de uma região, eles não são organismos ativos, são organismos exóticos, então não faz sentido você avaliar ele naquele contexto. Tá? E aí uma outra situação, na verdade, que vai aparecer é a DD. Todo mundo odeia essa quando isso aparece associado com as espécies. O que significa DD? Data Deficient. Deficiente em dados. Como assim? Espécie deficiente em dados. Literalmente, não tem condições nenhuma de a gente fazer avaliação do estado de conservação, porque o grau de informação que a gente tem sobre aquela espécie é tão irrisório, que qualquer coisa que a gente conclua vai ser uma conclusão muito um chute assim, vago, sabe? A gente não sabe quase nada. E por incrível que pareça, gente, essa é a realidade da maioria quase absoluta das espécies do nosso planeta. A gente conhece pouquíssimo. A gente sabe que elas existem, qual é a situação delas na natureza e tudo mais. Tá? Então, quando alguém avalia uma espécie e estabelece essa espécie, né, dentro dessa categoria DD, ele não está colocando a espécie dentro de nenhuma categoria em si. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, olha, não dá nesse momento para avaliar. Isso tem duas consequências. Isso pode acender um alerta, aquela espécie ali talvez seja uma espécie ameaçada, e ó, vamos olhar para isso aí, né? Chegou a hora da gente correr atrás de dados. Então pode ser uma espécie, inclusive, super emblemática, né? Quando você vai olhar, não tem quase nada. Peraí, gente, para poder realmente avaliar direitinho, a gente tem que começar a desenvolver estudos e focando esses grupos para que a gente, aí sim, faça uma avaliação mais embasada. A outra interpretação é o quê? Não tem dado suficiente, então vamos deixar de lado. Então, isso é pensando em consequências políticas, né, para a questão de como a gente vai aplicar essas listas, a gente tem que tomar cuidado ao dizer que uma espécie é DD. É melhor, às vezes, você assumir aqueles dados existentes e fazer logo a avaliação e enquadrar naqueles critérios do que deixar ela como deficiente em dados. Aí é o conjunto de especialistas, né, e o corpo que vai estar avaliando ali os profissionais que vai decidir isso, né, levando em consideração uma série de fatores. Se houver
dados suficientes para que a avaliação seja feita, aí beleza, a gente vai começar a reunir esses dados e nós vamos precisar utilizar os critérios da IUCN, tá? Não as categorias, mas os critérios que a IUCN vem estabelecendo ao longo de décadas e décadas e décadas, para que, no final, a gente decida se a nossa espécie será menos preocupante, quase ameaçada, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo, e por aí vai. Vocês estão percebendo que, dentro desse diagrama, somente essas 3 categorias representam ameaça de extinção? Isso é uma coisa importante. Quando a gente entra numa base de dados qualquer, né, que tem informação sobre o estado de conservação das espécies, às vezes a galera olha assim, ó, quase ameaçada. Gente, quase ameaçada não é ameaçada. Oficialmente não é. É uma categoria que já dá um indicativo de que talvez daqui a algum tempo essa espécie ela suba numa categoria dessa e passe para um grau de ameaça. Tá? Então ela acende um alerta. Mas ela ainda não tem uma efetividade para a questão, por exemplo, de políticas públicas para você direcionar esforços e recursos para aquela espécie. Tá? Existem editais específicos que as instituições lançam para projetos voltados para a conservação da biodiversidade. E um dos quesitos, às vezes, para você fazer um projeto voltado, sei lá, para a conservação da espécie e tal, é ela ser uma espécie oficialmente ameaçada. Né? Senão, como é que eu vou tirar 400 mil reais e vou dar para você, Gabriel, que quer estudar a formiga portadeira? Pô, a formiga portadeira não é ameaçada de extinção em lugar nenhum, né? Então, não vou te dar esse dinheiro. Então, é através dessas avaliações que essas decisões são feitas de uma maneira menos subjetiva, tá? Então, são só essas 3 categorias que representam a ameaça. Daqui para cima, a espécie já foi, né? Também não tem mais nada. Extinta na natureza, gente, é quando a espécie ela só existe ex situ. Ela só vai existir em cultivo, em jardim zoológico, jardim botânico. Pode até nas cidades. É o caso do ginkgo-biloba. O ginkgo-biloba está praticamente extinto na natureza, mas se você for em algumas regiões, você vai olhar em pé de ginkgo-biloba a cada quadra na calçada. Mas na natureza já não existe mais, tá? E extinto totalmente foi embora. Ninguém nunca mais viu em lugar nenhum. Sim, tem como repor. Isso, inclusive, é uma das maneiras que a gente tem esse indicativo. Ó. Você sabe que na natureza ela não está. Ela está sobrevivendo ex situ. Aí você pode começar a fazer programas de introdução ou reintrodução das espécies na natureza, que é uma das ações voltadas para o manejo, né, da biodiversidade, na área da conservação. Tá? E se ela estiver totalmente extinta, pode ser que algum dia a gente consiga revivê-la. Será que a gente deve reviver os dinossauros, por exemplo? Mas a arara azul, ela não estava totalmente extinta, ela estava aí. Ararinha. Ararinha? Ararinha estava extinta, depois acho que 20 anos que foi. Não, sim, mas ela não estava totalmente extinta, ela só foi reintroduzida, né? Eu digo assim, se ela for extinta mesmo, se a gente começar a ter daqui a algum tempo condições de pegar um fóssil, por exemplo, bem preservado, igual a gente vê Jurassic Park e reviver um organismo, isso é possível hoje em dia já. O que vai dar ninguém sabe, mas é possível. Será que a gente deve fazer isso? Habitat vai ter o que vai acontecer. Oi? Será que a gente deve mexer com esse balanço? Mas da mesma maneira a gente mexe, né? A gente mexe direto ou indiretamente. A gente mexe impactando e levando à extinção e a gente mexe tentando salvar também. Vocês estão percebendo que é uma questão bastante complexa? Por isso que quando qualquer coisa é feita, é um mundo, uma rede de gente pensando na sua, se vai, se não vai, se vai, se não vai. A gente a Daiane falou da ararinha, né? Mas, era isso aí? Nesses casos de reintrodução de espécies, tem várias iniciativas, inclusive, que o pessoal está fazendo também com plantas. Tem gente que está tentando reintroduzir algumas espécies ameaçadas de extinção, que estão praticamente só ex situ, né? E aí a galera está começando a fazer banco de plântulas. Só que, gente, para fazer isso tudo, vocês vão perceber ao longo do curso que, na verdade, você precisa de muito conhecimento para colocar em prática, né? Porque não é assim, a ararinha azul está em extinção. Eu pego um indivíduo que está na gaiola na minha casa e solto no Panamá. Não é assim. Na natureza,
Ao longo do tempo, as linhagens vão evoluindo, elas vão expandindo, né, a sua área geográfica, algumas linhagens tornam-se isoladas, isso vai fazer com que a diversidade genética tenha uma estruturação característica. Se você chega e tira um organismo, uma população da Amazônia e coloca ele aqui, você pode estar fazendo mais mal do que bem. A questão dos hipopótamos na Colômbia, né? Pablo Escobar, basicamente, ele tá uma população de mais de 1000 lá. É mesmo? Não sabia. No zoológico, e daí eles conseguiram mandar para outros lugares todos os animais, menos os hipopótamos deles, simplesmente se encontraram muito rápido. E eles estão tentando lidar com a situação, porque a previsão é de que aumente e desequilibre totalmente ecológico. Para pensar só, gente, uma espécie ameaçada de extinção pode virar uma invasora. Estão ligados nisso? Olha a casuarina, essa árvore complicadíssima que a gente tem aqui. Ela estava só na Austrália, gente, um território comparável com a massa imersa que a gente tem no planeta, é muito pequeno. Hoje em dia está em toda a costa do planeta, em regiões principalmente mais quentes, né? Detonando toda a paisagem costeira. Aí vai a flora e vai a fauna, tudo junto. Você imaginar que nem aqui esse mundo de casuarinas que tem, elas vão alterando toda a dinâmica dos sedimentos, de mobilização, tudo, vai mudando a configuração da paisagem. Aí se a gente imaginar, por exemplo, a questão do sapinho, do slide inicial, elas adoram crescer nos banhados, onde mais germina. Aí, a partir do momento que estabelece uma árvore, um conjunto de árvores que vão formar uma estrutura de floresta, acabou aquele banhado. Acabou. Aquilo ali vai secar, vai encher de serrapilheira e vai embora o sapinho. Estão vendo? Então, assim, muito complicado, né? Negócio muito doido. Eu não sabia desses hipopótamos. Tá. E aí, como é que funciona a questão dos critérios, né? Os critérios, eles estão enquadrados em 5 classes, tá? É o critério A, B, C, D e E. Essa figura eu não tinha em português, mas eu traduzo aqui para vocês. O critério A, ele está relacionado com dados de redução populacional daquela espécie que está sendo avaliada. O critério B está associado com a amplitude geográfica da espécie. Basicamente, só vai entrar por esse critério se for uma espécie que tem distribuição relativamente restrita, né? Senão ela vai ser uma coisa meio comum na natureza. O critério C está relacionado com populações de tamanho pequeno e que estão em declínio. O critério D, populações muito pequenas ou restritas. E o critério E é baseado em uma análise quantitativa, uma análise ecológica, que é uma análise de probabilidade de extinção, que aí leva em consideração um monte de parâmetros, tá? Um monte de variáveis, que precisa de um conjunto de dados populacionais muito rico para ser feito. É aquele tipo de estudo ecológico de ponta, assim, que tem que ter um calhamaço de dados para que aquilo tenha robustez de resultado para ser aplicado. Né? Aí, a partir da aplicação desses critérios, vão resultar lineares numéricos para, objetivamente, a gente conseguir definir se a espécie entra dentro de uma dessas 3 categorias de ameaça. Pergunto para vocês, daquilo tudo que eu falei, vocês acham que existem essas informações para as espécies? Olha só, redução populacional, eu tenho que ter conhecimento das populações das espécies da natureza. População pequena e declínio, eu tenho que ter conhecimento das populações também. População muito pequena e restrita, eu tenho que ter conhecimento das populações também. Análise de probabilidade de extinção, eu tenho que ter conhecimento das populações também. Ou seja, só o critério B é que geralmente a gente consegue aplicar. Por quê? Vocês acham que, por exemplo, o pessoal sabe quantos indivíduos tem no sapinho de barriga vermelha? A maioria das vezes não. Pode ser que tenha, tá, gente? Estou dando um exemplo assim, sem conhecimento de causa. Mas a maioria das vezes não tem, gente. Então, o que a gente se depara? Quando vai avaliar uma espécie, não tem quase nada de dado, é uma coleta. E você só sabe que a espécie foi avistada naquele local. Você não sabe qual é a população que reside ali. Então, quantos indivíduos tem, quantos juvenis, quantos maduros, quantos mais velhos, quantos estão reproduzidos, quantos não estão. A reprodução é bem sucedida, ela não é. Tem doença, não tem. Qual é a variabilidade genética dessa população? Você não sabe nada. Então, basicamente,
quase todas as avaliações elas são realizadas com base no critério B, tá? E esse critério B, que leva em conta a distribuição geográfica, ele vai empregar, no primeiro momento, duas medidas, tá? Que são a extensão de ocorrência e a área de ocupação. São estimativas da distribuição, mas elas são calculadas de uma maneira um pouquinho diferente uma da outra. Basicamente, você tem a distribuição conhecida de uma espécie, aqui tem dois exemplos, né? Um à esquerda e outro à direita. Cada pontinho ali representa um local que a espécie foi registrada, tá? E aí, para a extensão de ocorrência, você, através do uso de um software, você vai desenhar um polígono que pegue a menor área contida por todos os vértices mais externos desse conjunto de pontos que representa a distribuição, tá? E aí, fechando, né, esses pontos mais externos nesse polígono pequeno, você tem uma área que é calculada desse polígono que vai dizer, olha, a extensão de ocorrência é tantos quilômetros quadrados. Tá? Isso é um dos valores que são utilizados no critério B. O segundo é similar, mas a lógica do cálculo da área ocupada pela espécie na natureza é diferente. Você pega o mesmo conjunto de pontos e você vai colocar em um mapa no qual você vai estabelecer um grid, né? Você vai fazer uma série de quadrículas, essas quadrículas elas vão ter um tamanho pré-definido, né? Cada célula ali, e você vai ver quais células caíram os pontinhos. Como você vai saber a área conhecida de cada célula, basta contar a área, né, total onde a espécie é encontrada. Então, vamos supor que cada um desse aqui tenha 1 quilômetro quadrado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 quilômetros quadrados a espécie tem. Entenderam como funciona? Viram que é diferente? Por quê? Esses dois valores, né, e a forma como eles são calculados dão ideias diferentes sobre a distribuição da espécie. Quando você desenha um polígono pela extensão de ocorrência, você fecha essa área inteira, então o valor tende a ser bem mais alto. E você corre o risco de, dentro dessa área, ter um monte de áreas onde a espécie de fato não ocorre. Aí você está inferindo que ela está lá. Tanto que a forma como esse critério usa o resultado desses cálculos é diferente. Tá? Para a nossa alegria, existe um software que, inclusive, tem uma interface que funciona online, que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisadores do Jardim Botânico de Londres, do Kew, que funciona para tudo, tá? Para qualquer organismo. Porque a lógica dele é só fazer o cálculo, né? Então não interessa qual que é o organismo em questão. Essa ferramenta ela chama GeoCat, tá? Geospatial Conservation Assessment Tool. E ela foi criada por esses pesquisadores, eles colocaram online, e você simplesmente faz o seguinte: pega os seus pontos. Olha aí o exercício que eu fiquei devendo para a galera de biogeografia. Ó, já vou ensinar como que faz, bem simples, bem simples. Você vai abrir um arquivozinho Excel e você vai colocar todos os pontos conhecidos daquela espécie. Você só vai colocar assim, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E aí, junto de cada ponto, em uma coluna você coloca a longitude, na outra você coloca a latitude, preferencialmente em graus decimais. Você vai montar uma matrizinha, uma planilha, que tem todos os pontos conhecidos daquela espécie. Salva isso em formato CSV, vem aqui, começa um projeto novo, marca importar arquivo CSV, ele importa, ó, seus pontinhos, plota aqui, você clica no botão, puff, Enable, EOO, AOO, ele calcula automaticamente para você. Olha que legal. Extensão de ocorrência, 43.330.052 km². Área de ocupação, 88 km². Viram como dá a diferença entre extensão de ocorrência e área de ocupação? Esse exemplo é de propósito, né? Ele pega 3 pontos bem distantes de organismos que são terrestres e isso circula uma área de oceano enorme, né? Onde o organismo não está. Tá? Então, é por isso que o critério B usa diferentemente esses dois valores. E aí, eu não falei, obviamente, o detalhamento da coisa, né? Dentro dos guidelines da IUCN, né, tem um arquivo que é IUCN Red List Categories, Categories, eu acho, fala, and Criteria, né? Ou seja, critérios de categoria da IUCN. E aí tem uma tabelinha toda colorida no final e tem um manual de como que você enquadra cada um daqueles critérios.
Tá? Como que você vai fazer isso? Então, para o critério B, veja que a gente pode tanto entrar com a extensão de ocorrência ou com a área de ocupação, ó. And, or. Pode ser um ou outro, tá? E aí você vai pegar aquele valor que foi calculado e vai ver, ó, para a OO, se for menor do que 10 km quadrados, a espécie já vai para criticamente ameaçada. Só esse valor basta? Não, porque a gente ainda tem que atender as condições que estão escritas ali com relação aos subcritérios, tá? Então, você tem que agrupar em um e ou o outro, e você ainda tem que atender pelo menos duas das seguintes três condições, ó. Se as populações são severamente fragmentadas ou através do número de ameaças existentes em localidades onde a espécie ocorre, se existe um declínio continuado, observado, estimado, inferido ou projetado para qualquer uma dessas coisas, extensão de ocorrência, área de ocupação, etc., ou se pode ter, né, flutuações extremas em qualquer um desses três parâmetros. Então, você é obrigado a enquadrar nisso tudo para poder usar o critério. São 5 critérios, né? A, B, C, D ou E. Eu tenho que enquadrar em todos? Não. Pelo menos um. Tá? Pelo menos um tem que ter. Tá? Isso é o que a ICN diz. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2018, eu publiquei, junto com alguns colaboradores, uma espécie nova endêmica da Amazônia que só ocorre em cima de áreas de cangas. São campos ferruginosos. Literalmente, onde tem o ferro mais puro do mundo, que é onde a Vale faz as extrações de minério. Né? Essa espécie ela foi nomeada Ilha parvispiculata. Ela está na Amazônia, só por estar na Amazônia já acende um alerta, né? Vocês estão vendo que só em anos recentes, praticamente áreas de estados inteiros menores do Brasil já foram devastadas na Amazônia. Então, está tendo perda de habitat, diminuição de qualidade de habitat violenta. E essas áreas onde a espécie ocorre, pior ainda, né? Se eu botasse uma foto aqui, vocês choravam. Vocês verem, é um vulcão que foi um buraco aberto para tirar ferro. E isso em todos os topozinhos de morro desse aqui. Ou seja, essa espécie aqui, mesmo sem a gente avaliar, você já fala, meu Deus, isso aí já foi extinto. Se ninguém lutar para poder manter minimamente esse espaço, ela já vai ser extinta, né? Então, quando a gente detectou que essa era uma espécie, né, que não tinha sido descrita para a ciência, que ocorria nesses locais, junto com a descrição da espécie, nós fizemos uma proposta de avaliação do estado de conservação dela. Tá? Então, nós pegamos aqueles critérios e os dados que nós tínhamos em relação a essa espécie que estava sendo descrita e aplicamos. Se vocês olharem o mapa de distribuição que foi elaborado no estudo, ó, os pontinhos vermelhos é onde essa espécie ocorre, né? Entre os estados do Pará e Tocantins, né? Nessas áreas aqui de elevada altitude. Aí, se a gente pega os pontinhos, né, e monta aquela planilha, coloca lá no GeoCat e manda calcular, ele coloca para nós uma área de ocupação estimada de 224 quilômetros quadrados. Se nós voltamos ali para aquela tabelinha e vamos usar a área de ocupação, percebam que 224 não é menor do que 10, mas é menor do que 500 quilômetros quadrados. Isso já acende um alerta de que a espécie se enquadraria na categoria em perigo. Tá? E aí, é só isso? Não, tem que ter pelo menos dois das outras três condições, né? E aí a gente percebeu também que as populações são muito fragmentadas e que existem também vários perigos, né, dentro das localidades onde elas ocorrem, porque basicamente elas estão em matinhas que são matas associadas às cangas. Ou seja, a mata termina onde começa o campo ferruginoso. O campo ferruginoso é todo detonado e o acesso a ele é todo aberto, também detonado por conta dos caminhões e tudo que passa. Além disso, a gente, obviamente, né, estimou o que vai haver cada vez mais declínio, né, na área de extensão e principalmente na qualidade do habitat dessas espécies. Tá? Com base nisso, a gente, então, enquadrou no critério B2 a B3, e ela foi proposta como uma espécie que deve ser considerada em perigo de extinção. Tá? Basta fazer isso para a espécie automaticamente entrar na lista vermelha? Não. É aí que está. Enquanto taxonomista, eu me frustrei quando eu descobri isso, porque eu achava que em todos os trabalhos a gente fazia as avaliações das espécies, pô, tu publica, o negócio passa por um crivo danado, né?
Um monte de gente verifica tudo até sair. Mas eu não sendo um representante oficial da IUCN, ou eu não tendo sido convidado por algum órgão, né, que é responsável pela elaboração da lista, isso aí é só uma proposta. Ela não é colocada em prática. Então, a espécie oficialmente está ainda como em perigo de extinção. Tá? Aí, por que eu resolvi falar para vocês sobre espécies ameaçadas? Qual é o motivo? Por que eu estou aqui falando sobre isso para vocês? Será que eu sei alguma coisa disso, além da parte teórica, que eu passei? Porque é fácil, né? Qualquer pessoa pode sentar ali e estudar e tal. Mas eu trouxe esse tema para vocês, principalmente porque, ao longo da minha carreira, eu tenho tido oportunidades de atuar em avaliações formais do estado da conservação das espécies, tá? Então, aqui eu botei essa foto inicial, porque eu sou apaixonado por essa foto, não por mim, porque eu sou horroroso, né? Magrela só tem cabeça, né? Isso foi em 2013. Mas essa planta é a gramínea mais rara do mundo, e eu estudo gramíneas, né? Então, essa planta nem parece uma poácea, né? Parece uma amarantácea. Não é à toa que o nome dela é Anomoclora amarantoide. É uma planta que representa uma das poucas espécies da linhagem mais basal dentro da família, e que ela é endêmica do sul da Bahia, só ocorre ali em nenhum outro local. Exatamente onde é cheio de plantações de cacau. Você olha, a mata é lindo, mas ela é uma cabruca. E embaixo, o subbosque é todo limpo e só tem pé de cacau. É uma plantação de cacau com árvores por cima, porque cacau gosta de sombra, né? Então, o habitat dessa espécie, ele é quase que inexistente. E ela é oficialmente considerada como em perigo de extinção, tá? Essa avaliação fui eu que fiz? Não, mas eu também revisei ela quando eu fui convidado pela primeira vez para fazer uma avaliação do estado de conservação de espécies. Esse convite chegou para mim, assim, de forma inesperada, não tinha aplicado a nada, mas em 2017, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, chegou esse convite da Secretaria de Estado do Meio Ambiente da Bahia. Tá? Basicamente, por que alguém vai te convidar para fazer isso? Ah, ele é triste, especial? Não, mas ele é taxonomista. Então, como ele é taxonomista, especialista em determinado grupo, ele é uma pessoa que tem conhecimento sobre aquele grupo, que vai poder aplicar com um pouco mais de precisão aqueles critérios do que alguém que não estuda. Porque se eu falar para vocês assim, eu falo assim, Ana Flávia, olha, eu vou precisar que você avalie para mim o estado de conservação da toninha. Aí você não estuda toninha, você não tem nada com toninha, e eu te dou um conjunto de dados sobre os registros daquela espécie na natureza. Se você não estuda e, de repente, não tem conhecimento suficiente sobre aquilo, pode ser que dentro daquele conjunto de dados esteja um monte de erros. De repente, um monte de gente fez avistamento de botos e registrou como se fosse toninha. E aí? Como é que você vai avaliar e vai corrigir esse banco de dados para não criar uma avaliação enviesada? Sabe? Então, é por isso que os especialistas são convidados. Então, em 2017, eu recebi esse convite da Secretaria de Estado do Meio Ambiente para avaliar, fazer parte da avaliação da lista de ameaçadas do estado da Bahia. E aí, eles me chamaram para avaliar a família Poácea, a família no qual eu sou especialista. Vocês acham que eu daria conta de avaliar todas as poáceas da Bahia sozinho? A Bahia é um dos locais que mais tem gramíneas no Brasil, cheio de linhagens endêmicas. Por mais que eu estivesse lá já há quase 10 anos, mesmo assim, né, tem uma rede de gente há séculos já estudando aquilo ali, muito antes de mim, e o meu conhecimento também era limitado. Então, obviamente, o que eu fiz? Colaboração, a chave do sucesso. Eu convidei um monte de amigos que trabalham com gramíneas também, de várias instituições distintas, e especialistas em vários grupos diferentes dentro das gramíneas. Porque eu, por exemplo, tenho estudado muito mais gramíneas funicoides de um grupo, enquanto, por exemplo, a minha ex-orientadora trabalhou e continua trabalhando principalmente com bambus. Aí eu chamei ela para dar uma olhadinha nos bambus, eu chamei o outro amigo que também trabalha com bambus, mas eles dois com herbáceas, aí veio a Lynn Clark dos Estados Unidos, que trabalha mais com bambus lenhosos. Aí eu fui chamando essa galera toda, né? Obviamente eu chamei várias pessoas aí, todos tiveram disponibilidade, e a gente reuniu para poder fazer essa avaliação. No final, já que vocês já sabem como que funciona, né? Qual foi o resultado? A lista oficial das espécies endêmicas da flora ameaçadas de extinção no estado da Bahia, que foi uma portaria publicada em 2017. E aqui está a nossa lista.
Nós avaliamos todas as espécies, não foi surpresa saber que a maioria era com dados deficientes, e tinha um monte de espécies que era conhecida só da coleta do tipo. Ela só foi conhecida na natureza, descrita, e ninguém nunca mais viu em outro local. Vocês acham que é porque ela é super rara? Ninguém quase coleta, gente. Tá? Então, assim, como é que eu ia avaliar uma espécie assim, uma coleta só, que eu sei que ela pode ter em vários outros locais pelo meu conhecimento? Então, várias ficaram como DD, mas uma série também de 36 espécies foram categorizadas, né, ou como criticamente em perigo, ou então como vulneráveis. Tá? Mais recentemente, já aqui na minha atuação na UDESC, este ano chegou um outro convite para fazer parte da avaliação do estado de conservação de espécies. Esse convite ele veio do CNC Flora, que é o Centro Nacional de Conservação da Flora, que é o representante oficial do Brasil junto ao Ministério do Meio Ambiente, que faz as avaliações das nossas espécies. Tá? E aí eles me mandaram um convite, mandaram também para um monte, né, vocês estão vendo aqui, um monte de especialistas também em vários grupos botânicos, para participar de um workshop chamado Novas Estratégias para o Alcance da Meta 2, da GSPC no Brasil. GSPC é a Estratégia Global para a Conservação de Plantas, tá? E a Meta 2 é a meta dessa estratégia que diz que todas as espécies do planeta deveriam ter o seu estado de conservação avaliado até 2020. E já ali naquela data já tinha passado. Né? Aí a galera chamou, né, para participar desse workshop que aconteceu lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Estúdio PCC, que é onde o CNC Flora funciona, né, associado com o Jardim. E eu estive, então, lá entre 20 a 22 de junho participando dessa oficina. Tá? Ela não foi para avaliar todas as espécies da flora, mas foi focada principalmente em grupos que são grupos de grande riqueza de espécies do nosso país e que ainda tinham um número enorme de espécies endêmicas que não tinham sido passadas por um processo de avaliação. Então, eles reuniram alguns especialistas desses diferentes grupos para poder trabalhar. E eu fui um dos convidados para o núcleo de pesquisadores que avaliaram a família Coarce. Então, estávamos lá eu, a minha ex-orientadora, a professora Patrícia, o Pedro Lage Viana, um amigão que formou na UFMG e atualmente ele é pesquisador no Museu Emílio Guild, no Pará, e também o Jefferson Maciel, que também é pesquisador no Jardim Botânico de Recife, em Pernambuco. Tá? E aqui essa mocinha no meio era uma das mocinhas que estavam trabalhando, né, o pessoal da equipe, né, do workshop, que estava dando as orientações e ajudando a gente a desenvolver o trabalho. Aqui está todo mundo que participou, com alguns poucos que foram embora, né, numa foto oficial. E, gente, olha, vocês não têm ideia, isso aí foi muito, muito cansativo. Nós avaliamos centenas de espécies assim, para fazer, obviamente, um primeiro filtro, né, daquilo que realmente vai precisar de uma avaliação mais detalhada e aquilo que poderia ser limpado para a gente não gastar esforços em cima dessa lista, né? Então, foram 3 dias trabalhando assim, ó, de manhã até o fim da tarde, sem parar direto, só tomando um cafezinho e almoçando. Vocês acham que eu recebi alguma coisa para isso? Não. Eles pagaram minha passagem e tal, deram auxílio para alimentação, mas, assim como geralmente aconteceu lá na avaliação da Bahia, é só um trabalho que a gente faz por amor mesmo. Por amor à profissão, amor à vida, à biologia, porque a gente não ganha nada. Tá? Isso é uma realidade triste até da nossa área, porque qualquer outra profissão, geralmente, ninguém faria isso aqui. Tá? Se for conversar, por exemplo, com um colega de outros cursos aqui, nossa, alguém chama para fazer um negócio desse, que é um serviço altamente especializado, você passa anos da sua vida, décadas estudando para acumular esse conhecimento, e, no final das contas, você não recebe para isso, né? Mas eu não estou reclamando, pelo contrário, me sinto honrado de ter sido convidado, né, e ter feito parte aí desse time. Além da oportunidade maravilhosa, né, de rever vários amigos aqui do meio acadêmico e conhecer novas pessoas também. Então, esse workshop, ele aconteceu recentemente, e aí veio uma coisa legal. Eu sempre falo para vocês, gente, assim, às vezes eu brinco muito, você sabe que eu sou bem, assim, exigente, né, e às vezes eu enlouqueço vocês com atividade e tal, e eu falo, gente, a recompensa vem. A recompensa vem. Pouco depois, olha o que surgiu para mim. Um convite como desdobramento
de eu ter participado no workshop para ser um membro oficial da LICM, da lista de autoridades, do conjunto de autoridades da lista vermelha de plantas do Brasil. Então, agora, oficialmente, eu sou um representante da ICM que pode avaliar e mandar essas avaliações para a ICM. Isso é uma coisa que é bacana, porque eu posso contribuir mais ainda, né, com aquilo que eu tenho e, de certa forma, uma realização pessoal também, né, de saber que o esforço que a gente vai dedicando ao longo do tempo, ele vai trazendo frutos. Eu também não coloquei aqui que antes dessa história toda, eu também participei, não integralmente, mas parcialmente, em um plano de ação territorial de CNC Flora para a conservação de espécies chapada dos veadeiros. Aí eu fiz a avaliação de 2 espécies endêmicas de gramíneas lá. Então, assim, são experiências que vêm por quê? Porque a gente vai acumulando conhecimento e a gente vai se tornando pessoas que vão ser úteis para realizar atividades que outras que não estão naquele ramo vão fazer. Então, assim, independente do que a gente escolhe, o esforço sempre dá fruto, viu? Então, essa é uma mensagem importante. E eu quero fechar essa apresentação aqui com vocês, destacando o seguinte. Vocês já devem imaginar que uma boa parte das espécies que nós temos no planeta, elas ainda não foram avaliadas em relação ao seu estado de conservação. Por que eles fizeram um workshop que, claro, mesmo que eles não tenham dado um pagamento pelo serviço, já imaginaram o que é trazer gente, não só do Brasil todo, tinha gente fora também, tinha gente da Europa. Eles pagaram passagem, estadia, alimentação, para juntar em 3 dias, pagaram almoço e tudo. Já imaginaram o montante de grana? Por que eles fizeram isso? Porque em termos de plantas, só de plantas, tá? Que é o que eu posso falar com propriedade. Olha só, nós temos 46.223 espécies que foram estimadas, né, no período em que eles publicaram esses dados aqui no site do CNC Flora. Quantas delas já foram avaliadas? Só 13%. No Brasil. Tá? Então, assim, a gente está longe. Então, imagine o seguinte, a velocidade de destruição que a gente tem causado na natureza é muito mais acelerada do que a nossa velocidade de avaliar essas espécies, acender um alerta para elas e, a partir desse momento, começar a ter meios eficientes de conseguir fazer um manejo e a conservação delas. Né? Então, eu sempre reforço, né, puxa a sardinha para o meu lado, taxonomia é um ramo que, no primeiro momento, você pensa assim, taxonomia, só identificar e descrever. Na verdade, ele se desdobra em muitas coisas, né? E uma delas é uma delas, né? E que tem um papel super importante quando a gente pensa em termos de conservação da biodiversidade. Entendeu? Obrigado, gente. Meus amores, agora, esse espacinho após a apresentação, eu queria deixar livre para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que passou pela cabeça, que vocês querem saber mais? Na medida do possível que eu souber, eu ajudo, senão eu vou atrás. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Fiquei curioso, só aquela espécie que o professor avaliou, mas que na época não podia ser enquadrada. Agora que o professor, ela já foi ou o professor fez? Ela ainda não foi, na verdade ela já foi filtrada nesse workshop, mas ela ainda não passou pelo processo inteiro, porque no workshop o que aconteceu? A gente pegou só a lista de endêmicas, que são as que consequentemente vão provavelmente se tornar ameaçadas, as plantas
identificando uma planta do projeto dele, e aí ele entrou no site da Flora do Brasil, que é vinculado com o site do CNC Flora, e aí apareceu uma determinada espécie, achei como não avaliada, né? Como não avaliada. Aí ele foi olhar numa outra lista, a espécie estava enquadrada em uma categoria de ameaça. Aí ele me perguntou assim, professor, como assim, né? Não está no CNC Flora, mas está na lista. É aí que está o negócio. A ICN, ela tem esse corpo de pessoas que trabalham em função de gerar as listas vermelhas, mas nada obriga os países a adotar esses critérios, entende? Então, assim, vocês têm que entender também que isso é fruto de disputa política muito forte. Por quê? Porque isso vai envolver uma série de restrições. Só para vocês entenderem uma consequência imediata, se aqui onde a gente está é uma área natural, que ainda não foi totalmente, né, descaracterizada, e você chega aqui enquanto biólogo, faz uma consultoria e indica que tem uma espécie ameaçada, você não pode fazer nenhum tipo de empreendimento imobiliário, por exemplo, nem o uso da terra, porque a lei não permite. E eu também tenho propriedade para falar isso, eu trabalho com consultoria há bastante tempo. Ou seja, quando você fala que uma espécie é ameaçada, não só você acende um alerta, né, que ajuda na conservação dela, mas isso tem consequências indiretas, por exemplo, no uso e ocupação do nosso território. Por quê? Financeiramente também, porque vai aumentar, então, algumas áreas têm espécie ameaçada, vai poder utilizar. Mas se ela não fosse ameaçada, eu ia ter que doar 2 mudas por um indivíduo cortado. Agora que ela se enquadrou como ameaçada, eu vou ter que doar 50 mudas por indivíduo ameaçado. Já imaginou? Se você é uma pessoa que não está preocupada em nada com o meio ambiente, e aí você descobre que o cara que fez a consultoria te dá uma lista como essa, e agora você vai ter que gastar 50 vezes mais do que gastaria como compensação ambiental, você não vai ficar feliz, né? E como no nosso país, né, a área ambiental é uma área bastante problemática, né? Fruto de muitos conflitos, alvo de muitos conflitos, né? Isso aí tem consequências bem graves. É aí que vem um recadinho que eu vou dar para vocês, gente, que o Milton também reforça aí. Cuidado, viu, gente? Nós temos um dever, enquanto biólogos, depois de formados, de lutar pela vida, né? E tá cheio de gente por aí que faz esses tipos de trabalhos, que é um dos campos mais férteis, vamos dizer assim, para vocês atuarem de forma prática enquanto biólogo, consultoria. E que a galera simplesmente ignora certos elementos da fauna ou da flora nos seus relatórios. Por quê? Porque vão ser relatórios que a pessoa que está solicitando o serviço vai querer ouvir mais. Então, para ganhar mais dinheiro, tem gente que atua, né, no sentido de prejudicar e não auxiliar a natureza. Então, assim, a gente tem que tentar não se deixar ser levado também por essas coisas, né, para que a gente não faça esse tipo de problema. E é cheio, viu, gente? E em relação à descoberta de espécies novas, já a partir, não por de agora, mas já faz um tempo que já é, tipo, quando você descobre uma espécie nova, já se espera que ela esteja em algum nível de ameaça. Não necessariamente. Não necessariamente. Passa para ela já a explicação para não ficar no monopólio da fala. Às vezes pode depender de alguma coisa que a gente achava que era uma espécie. Estudando mais em detalhes, pode ser 2, mas pode ser que a gente desmembre essa e ela seja de ampla distribuição. Ou mesmo que a gente descubra algo depois, no caso de plantas mesmo, né, que não era conhecido da natureza, mas que ela tem uma distribuição mais ampla, né, e não esteja ameaçada. Então, apesar da maioria ser alguma coisa mais restrita, mais endêmica, tem casos que tem uma ampla distribuição também. Acredito, tem vazios enormes de conhecimento sobre as espécies na natureza. A Amazônia é um deles. Então, assim, na Amazônia é fácil, se você estudar alguns grupos em particular, encontrar espécies novas. Ó, eu já descrevi, eu acho, 1, 2 espécies novas. A Cris já descreveu também 2. Na gaveta, eu devo ter umas 5, que não foram publicadas só por questão de tempo. Então, aí na natureza. Eu não tenho tempo, eu não consigo, provavelmente algumas delas podem até se tornar extintas antes mesmo que eu descreva. Mas fazer o quê? Eu não dou conta? Eu não dou conta.
Simplesmente não dou conta. Pois é, trabalho também, só que não dá para fazer tudo. Por exemplo, essa semana que descobriram uma nova preguiça, uma nova espécie de preguiça, foi a do século, né? Já fazia 100 anos que uma preguiça não era descrita. E era só a preguiça de coleira da Mata Atlântica. Então ela vinha desde a Bahia até o Espírito Santo. E agora viram que são duas espécies. Então, uma que só ocorre na Bahia e outra que ocorre no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Daí piorou mais ainda a categoria de ameaça, porque duas populações surgiram e elas são isoladas. Isso é uma discussão super interessante do ponto de vista taxonômico. Porque, por exemplo, um amigo meu ele fez um doutorado focado em uma espécie só. Só que essa espécie era um complexo, né? Que a gente chama de complexo de espécie. É quando você tem um taxon que dentro dele tem uma variação enorme. E aí você desconfia que aquilo ali, na verdade, sejam várias espécies e não somente uma. É o caso que a Cris estava falando agora. Só que, hoje em dia, você tem mais condições de usar dados que vão te permitir tomar decisões de maneira bem objetiva. Porque antes a gente só ficava assim, olha, não, eu acho que são 5. Ele, não, eu acho que é uma só. Ah, o que a gente está olhando? A morfologia apenas. Poxa, se a gente for pensar na espécie e na natureza, a morfologia a gente já sabe que talvez não seja um bom indicativo, né? Mas o meu amigo foi bem além. Ele fez análises populacionais, então ele coletou todas as populações conhecidas dessa espécie ao longo da costa brasileira, que ocorre na Mata Atlântica, e coletou uma amostragem de indivíduos de cada uma dessas populações, que ele fez várias análises. Ele fez análises filogenéticas, ele fez análises de variabilidade genética, ou seja, extraiu o DNA de cada um dos indivíduos e usou marcadores que permitem verificar a variabilidade em nível populacional. Ainda fez análises morfométricas, em que ele mediu as estruturas morfológicas, depois fez análises estatísticas para verificar se tinha ou não tinha diferença significativa, analisou um monte de coisa. No final das contas, qual que é o resultado mais impactante do trabalho dele? Das poucas populações que ele encontrou ao longo da costa, que eu acho que vão de Pernambuco até o Rio de Janeiro, se eu não me engano. Acho que o limite sul da distribuição é Rio de Janeiro. Essas populações todas estão em área de Mata Atlântica, que vocês sabem que só restou 7%, e do que restou é altamente fragmentado. São motinhas, né? São manchinhas assim. Então, quando ele achava, as populações só tinham naquele local, e em volta era tudo fazenda, não tinha mais nada. Cada uma dessas populações tinha uma variabilidade dentro das populações baixa, mas uma variabilidade entre populações, dentro das populações altas, mas uma variabilidade, agora me perdi, ao contrário. Literalmente, as populações eram únicas. Ou seja, cada uma era muito diferente da outra do ponto de vista genético. Muito diferente. Se uma população daquela se perde, é uma linhagem inteira que provavelmente está milhares de anos isolada na natureza, acumulando diferenças que seria perdida. No final do trabalho, ele percebeu que, como era uma linhagem de origem muito recente, de especiação críptica, como que ele decidia segregar cada uma daquelas populações em espécies diferentes, se elas são muito parecidas entre si. Tem algumas que são iguais. E não somente iguais porque elas são recentes, mas por convergência quase. Quando eu falo iguais, obviamente, elas são muito parecidas, né, morfologicamente, né? Morfologicamente. O que ele fez? Ele fez a decisão de separar cada uma dessas populações, que eram totalmente diferentes umas das outras, em espécies distintas. Qual que é a consequência? Acender o olhar. Cada uma delas é única agora para a conservação. Se eu falasse que é uma espécie só, mesmo mostrando os dados que cada uma das populações era importante, joga lá no critério da ICN, a espécie seria menos preocupante. Ou seja, pode detonar. Viram o impacto que tem de uma decisão? Um impacto altíssimo, altíssimo, altíssimo. Então, assim, a gente tem que sempre tomar essas decisões assim com muito critério mesmo. E aí tem que ter dados para isso. Ele conseguiu por quê? Porque ele fez um estudo que mostrava essas questões populacionais e genéticas ainda. Maravilha, né? Aí você não tem como. Você mata a cobra e mostra o pau. Você está aqui, ó. É esse o dado. Tá? É isso. Ninguém tem como
e conto para você. Aqui quiser, refaz os estudos, dá estão lá, vai dar a mesma coisa. É isso que está acontecendo com o boto de laguna, né? Eles estão tentando ver se realmente é a mesma espécie do boto do ovinho, né, de garrafa, eu acho, ou se ele já se tornou uma espécie diferente. Mas, por exemplo, se a gente pensar até do ponto de vista taxonômico, né? Mesmo que se perceba que é uma espécie só, vamos supor que eles façam um estudo genético e percebam que essa população que está aqui é uma população que diverge muito, né, das demais. Mesmo que não tenha diferença nenhuma do ponto de vista morfológico, outras diferenças podem existir, não só genéticas, mas, por exemplo, geográficas. Você pode separar uma espécie, assim como foi o critério utilizado pelo meu amigo, também geográficas. As populações estão isoladas por centenas de quilômetros de distância. Então, só pelo local onde ela ocorre, você já também consegue identificar, não só pela morfologia. Só que se você pegar esse dado e você continuar a manter os botos como uma espécie só, vai dar em alguma coisa? Vou passar a palavra para a Laísa, inclusive. Ela vê. Tem um estudo genético que já foi realizado nas populações aqui dos botos, do boto daqui do Laguna e outras populações que ocorrem mais ao sul, né? Até perto da Patagônia, né? Que é o limite sul da distribuição. E aí o que eles viram? Que os dados genéticos que eles estudaram, né, os haplótipos que são encontrados aqui na população de Laguna, também são encontrados em outras populações, tipo de Criciúma e até mais para baixo, se eu não me engano. Só que o que acontece aqui, tem um escape, né, tem um fluxo genético daqui para fora, mas a população daqui não deixa ninguém entrar. Então está ficando muito... Está isolando. Está muito isolado. Só que o que é encontrado aqui? Tem ainda uma maior variabilidade genética. Torna mais complicado ainda convencer. Entendeu? Mas, assim, do ponto de vista prático, né? Se você detecta algo que é diferente, merece ser conservado, se aquilo não tiver no nível de espécie, esquece. Tá? Então, essa é a briga que, enquanto taxonomista, eu passo com os meus colegas. Porque tem muita gente que fica, eu vi que é diferente. Tem até dado, assim, super bacana, que mostra a diferença. Não, vou descrever como uma subespécie, vou descrever como uma variedade. Gente, por mais que você mostre que é diferente, para quem é leigo e para quem tem o poder de tomada de decisões políticas, dinheiro, eles só vão olhar para a espécie. Eles não estão nem, uma subespécie, uma variedade. Sabe? Então, é por isso que é melhor você segregar, né? Tem muita gente que reclama disso, vocês ficam segregando, escrevendo coisa. Não, é tudo feito com algum critério, né? Porque você, inclusive, vai ressaltar muito mais a necessidade de conservação para aquilo. Vocês já viram alguma subespécie em lista vermelha? Alguma variedade? Não, são espécies que estão lá. A maioria delas são espécies. Pode ser que tenha uma ou outra, mas é quase subespécie. Tá? E dentro dessas espécies, possivelmente, algumas já estejam com populações tão divergentes que praticamente já estão em processo de separação. Será que não vale a pena? Se elas já estão praticamente isoladas, que a gente segrega em duas? Mesmo que, ao longo dessa separação, a diferenciação morfológica ainda não tenha chegado? Porque quem viu biogeografia comigo, né, que a gente discutiu sobre especiação, essa diferenciação que acontece nas linhagens, ela é progressiva. E cada linhagem tem um comportamento diferente em relação aos diferentes critérios que a gente pode observar a diferença, citogenética, morfológica, na distribuição, um monte de coisa, sabe? Então, às vezes, a diferenciação morfológica é muito mais rápida que a genética. Uai, que loucura. Sim, às vezes, ao contrário. Geneticamente é bem diferente, mas morfologicamente é muito parecido. Então, assim, a gente precisa cuidar bastante, né? E tentar lutar ao máximo para trazer essas coisas para o nível de espécie. E aí é a hora que a gente, abre os olhos para elas. Tá? Só que é fácil fazer isso? Gente, para chegar num estudo como esse, que nem meu amigo fez com um doutorado inteiro, né? Você deixa aí 20 anos de vida, né, de sofrimento e estresse, mas você consegue deixar uma contribuição. Né? Faz parte. Em relação ao monitoramento das espécies ameaçadas, O monitoramento delas. Aí é uma outra esfera. É a esfera do manejo da conservação mesmo, né, em prática. Que pode se fazer tanto in situ quanto ex situ. Né?
No CNC Flora, por exemplo, eles fazem as duas coisas. Então, no Jardim Botânico, eles têm toda uma equipe que cuida de coleta de semente, germinação, construção de banco de sementes, e tem uma outra equipe que tenta cuidar da reintrodução das espécies na natureza para melhorar as populações. Mas isso ainda é uma realidade de pouquíssimas espécies. Se entrar, inclusive, no site CNC Flora, dá para ver que eles já publicaram alguns planos de ação territorial ou planos de ação de manejo focados ou em algum local em particular ou em alguma espécie. Tá? São pouquíssimos. E aí, quando isso acontecer, vai ser de uma espécie que é muito emblemática. Por exemplo, Baleia Franca. Por quê? Chama muita atenção, tem um carisma muito grande. Então, é muito normal que a gente veja que esforços sejam assim, bombardeadas, né, para aquela espécie. Não é porque ela é mais importante do que as outras, simplesmente ela chama mais atenção do que as outras. Né? Na natureza, todas as espécies importam, né? Mas ela vai chamar muito mais atenção. No caso de plantas, é a mesma coisa. Acho que só tem um pouquinho de nada. Um é o faveiro de Wilson, que é uma leguminosa ameaçada, que eu acho que tem uma importância muito grande de madeira, de lei, né? E tem pau-brasil, eu acho. Pau-brasil, né? Pau-brasil. E eu acho que tem um cacto, eu não lembro agora. Tem. Quantas que tinham já ações de manejo, né? Eram 300 e poucas. Mas são pouquinhos. Aí também entram várias outras coisas que a gente podia ficar aqui divagando o dia inteiro, né? Por exemplo, como colocar a conservação em prática, qual é o enfoque que eu vou dar? Eu vou dar o enfoque... Tá? Perdão! Faz assim. Ainda tá... Em nome da ICN, eu acabei de entrar. A primeira coisa que eu fiz como parte desse grupo foi o próprio workshop, né? Que antecedeu um pouquinho, mas que foi do pessoal do CNC Flora, que é o habilitado pela ICN. Né? Aí o que eles fizeram foi convidar esse time de especialistas para oficialmente entrar no time. Né? Porque ele já tem um grupo de pessoas lá no CNC Flora que estão habilitados pela ICN, mas os pesquisadores só estavam agindo como consultores. Eles eram chamados de vez em quando para fazer avaliações. Aí nada mais justo, né, do que eles entrassem, então, no time oficial. Isso facilita também a questão burocrática, né? E eu posso também agora, por exemplo, a partir dessa primeira oficina que a gente fez, não precisa reunir a galera toda de novo lá. Eu posso ficar trabalhando daqui nos dados, o outro trabalho de lá, e a gente fazendo isso oficialmente representando tanto a CNC Flora quanto a ICN. Tá? Mas eu sei dizer o seguinte, para a questão da conservação, você pode focar em espécies ou em áreas. Né? E aí, qual que vale mais a pena? Depende. Às vezes, focando numa área pequena, pode ser uma área que concentra um número enorme de endemismos, né? E de espécies ameaçadas. Então, como uma ação voltada para aquela área, você está garantindo a conservação de várias. Agora, tem espécies que são ameaçadas, mas não dá para fazer a conservação da área inteira, porque a área é muito ampla, não é baleia franca, né? Ela dá a volta no mundo. Só que isso faz parte do ciclo de vida dela, né? Ela vai circulando com a questão de água cheia, enfim, vocês entendem muito mais do que eu. Espécies chaves também, né? Não é só a baleia franca que está sendo protegida, o mapa. Exato. Isso é um ponto interessantíssimo que eu trouxe. Eles escolheram a onça pintada como um animal emblemático, porque ela tem um território enorme e todo o território está sendo protegido. Então, desde o fungo, a micoriza, até lá. Agora, a gente sabe que também, para isso acontecer de fato, é bem mais complicado, né? Porque, por exemplo, mesmo tendo a APA da baleia franca, vocês sabem que é a maior unidade de conservação do estado de Santa Catarina, né? Ela é enorme, ela tem uma área marinha, uma área terrestre, ela vai desde Floripa ali até aqui, Jaguaruna, sei lá. É gigantesca. Tanto a porção marinha quanto a porção terrestre, não tem nem efetivo que consiga dar conta de uma área tão grande assim, de pessoal contratado pelo ICMBio, né, que é a galera do governo federal que vai estar atuando nessa unidade que é federal, né? Não tem como. Então, simplesmente o pessoal não dá conta, né? E é aí que talvez, dentro do nosso país, eu torço para que em algum momento a gente crie a mentalidade que existe lá fora,
que a população em geral participa muito mais da conservação das espécies, sabe? Inclusive, a IUCN está avançando muito em algumas listas vermelhas, em alguns países, por ciência cidadã. Porque eles estão lançando programas que convidam a população a ajudar com esses dados. E é muito difícil, hoje em dia, a gente ter recursos direcionados para a pesquisa básica, que é o que gera esses dados, né? E aí, sem ter esse dado, a gente faz o quê? Mas a gente tem pessoas vivendo nos mais variados locais. Então, se você puder, na área onde você mora, que às vezes é uma área de difícil acesso, com uma área natural super bem preservada, começar a fazer registros da fauna, da flora, e colocar isso dentro de um repositório, onde especialistas possam verificar, né, a identificação daquele organismo e transformar esse registro em um registro confiável, isso obviamente pode e deve ser utilizado. Tá? Deve ser, só que isso também tem que ser um esforço pensado, né? Não pode ser uma coisa assim, eu publiquei uma foto no Facebook e deu. Não é, você tem que ter todo um sistema pensado para que, se você publicar essa foto, não interessa onde ela esteja, essa foto tenha sido feita com condições que permitam com que o pesquisador minimamente vá olhar para aquela foto e consiga identificar o organismo que é, e que ele, de fato, vá lá e verifique, né? Aí aqueles registros vão poder passar a entrar ali. Então, está acontecendo na África do Sul, por exemplo. Eles avançaram, assim, violentamente, né, nas listas vermelhas. Aí eu deixo até um convite para vocês, como curiosidade. No site da IUCN, a IUCN tem uma programação muito ativa, imagina, envolve o mundo inteiro. O tempo todo está rolando workshop, cursos online e tal, tudo com certificação que vocês podem, inclusive, usar nas horas complementares de vocês, discutindo todos esses temas relacionados com a conservação. Então é bem legal, né, até para aprender um pouco mais sobre o assunto aí, quem que gosta dessa temática. Show de bola, gente? Valeu, galerinha. Obrigado pela presença de vocês. Um abraço. Pessoal, só não esqueçam de assinar a lista de presença, tem um cafezinho ali. A lista de presença tem um QR Code ou dá para assinar também. Um dos dois, ou assina ou pega online. Pegar um cafezinho. Esse homem aí tá tirando nosso sonho. Da montanha. Aquela já acho que é a questão mais difícil nessa final da prova mesmo. Eu vi as respostas de diferentes alunos, né? Porque ela tem que fazer um exercício assim de você imaginar o cenário que acontece e uma pessoa. Eu acho agora virou o preconceito do trabalho com crise para não trabalho com crise. E aí, dona Ana Paula, seus dados. CPF número 00. Vocês já viram o flyer naturalista? É bem legal, eu acho. Sim, é bacana. Tem o iNaturalist, tem alguns grupos também independentes que o pessoal monta em redes sociais mais